Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e 2 e depois vamos continuar a leitura a partir do versículo 11 até o versículo 32. Lucas capítulo 15, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus agora ele começa a contar 3 histórias, e hoje nós vamos ver a última história que ele conta nessa sequência dessas 3 histórias. Continue comigo a leitura a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar,
a volta desse seu irmão e alegrados, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença nesse momento, para pedir que o Senhor, através da Tua palavra, fale aos nossos corações, abra os nossos olhos, nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Nos ajuda, Deus, a voltarmos toda a atenção à Tua palavra, que merece toda a nossa atenção. E também, Deus, nós pedimos que o Espírito Santo nessa noite possa agir de uma maneira livre em nossas vidas, revelando verdades, tocando naquelas áreas que precisam ser tocadas, mostrando o erro, trazendo consolo e principalmente que nós possamos sair daqui nessa noite cheios do Teu Espírito, dispostos a aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, todas essas coisas, e em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Quando minha mãe foi operar pela terceira vez o coração, ela sofreu essa cirurgia aqui no Hospital do Coração em São Paulo, ali perto da Paulista, e depois dessa cirurgia ela ficou alguns dias na UTI. Alguns de vocês acompanharam, os médicos não tinham dado muita esperança, a situação estava bem complicada, mas o fato é que a minha mãe se recuperou de uma maneira milagrosa daquela complicação que ela sofreu durante a cirurgia. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que um dia eu desci para a lanchonete e me assentei em uma das mesas, e próximo à minha mesa tinha uma família, e essa família estava discutindo, não conversando, eles estavam brigando de uma maneira até feia e impossível de ser percebido que eles estavam ali numa disputa. Eram 3 ou 4 filhos e eles estavam decidindo quem ficaria com os bens de seu pai. O problema é que o pai não tinha falecido. Essa conversa não cabia naquele momento. O pai ainda estava vivo. O pai ainda iria passar por uma cirurgia. Mas o fato é que para aqueles filhos, o seu pai, apesar de estar vivo, para eles, aquele pai estava morto. Nós acabamos de ler aqui um dos trechos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Nós conhecemos muito bem essas parábolas, essas histórias que tinham como objetivo nos trazerem lições importantes para as nossas vidas. Jesus era um mestre em contar essas histórias. Eram coisas que eram familiares aos ouvidos dos seus ouvintes, eram histórias onde eles poderiam facilmente entender a mensagem, compreender a lição, e eles poderiam, através dessa história, se identificar e então tomar uma decisão. O fato é que essas 3 histórias que Jesus conta, a história da moeda perdida, da ovelha perdida e também do filho perdido, elas foram dadas em um contexto muito específico, e nós não conseguiremos entender o porquê Jesus contou essas 3 histórias se nós não atentarmos para o contexto em que elas foram proferidas.
Por isso, lá no versículo 1 do capítulo 15, nós vemos: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3: então Jesus lhes contou essa parábola, a parábola da ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da moeda perdida. E por fim, ele conta essa história que nós acabamos de ler, a parábola do filho perdido. O fato é que nessa história que nós vemos, dentro desse contexto, Jesus fala de dois filhos que alimentavam um relacionamento utilitário para com o seu pai. Talvez essa história não fizesse todo sentido se não fosse proferido naquela tarde, diante daquela refeição, diante daquela audiência onde vários publicanos e vários pecadores estavam próximos de Jesus, porque queriam ouvir a sua palavra. É muito interessante isso, porque o Evangelho de Lucas nos diz que todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, para ouvir as palavras de Jesus. E todos nós já sabemos, mas mesmo assim é importante nós identificarmos quem eram essas pessoas. Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano. Eles eram responsáveis pela coleta de impostos. Por isso eram tidos pelos judeus como traidores da nação e de Deus, já que o imperador romano era considerado pelos romanos como um deus, como uma divindade. Esses publicanos não eram apenas traidores da nação, porque estavam arrancando dinheiro do povo para mandar para Roma, mas eles também eram traidores de Deus, porque estando a serviço do imperador, de alguma forma ou outra eles estavam tolerando a crença de que o imperador era um Deus. Essas pessoas não eram bem vistas, essas pessoas eram marginalizadas, tinham muito dinheiro. Isso porque muitos dos publicanos, nesse serviço de coleta de dinheiro, de impostos, muitos deles eram corruptos e acabavam tirando mais do que era devido. Também desviavam parte desses impostos. Muitos desses publicanos acabavam se enriquecendo de uma maneira ilícita. Não eram pessoas queridas pelos outros judeus. Não eram pessoas queridas por aqueles que eram religiosos, pelos líderes religiosos dos judeus. Mas o texto também nos fala que além dos publicanos, estavam ali reunidos os pecadores. E essa palavra pecadores muitas vezes é usada de uma maneira muito genérica. Todos nós somos pecadores, nós sabemos disso. Mas esse tipo que foi empregado ali e que era empregado pelas pessoas de Israel designavam um tipo de pessoa muito específico. Não era um pecador comum, eram pessoas que realmente eram consideradas pecadoras mesmo, pessoas que tinham uma má fama,
pessoas que desprezavam a Deus, a religião, pelo menos da maneira como eles entendiam que deveria ser a religião dos judeus. Entre os pecadores estavam os ladrões, as prostitutas, os adúlteros. Estes eram os chamados pecadores. Jesus estava muito bem acompanhado por traidores, corruptos e também pelos ladrões, pelos adúlteros, pelas prostitutas. Mas não era somente esse grupo que estava reunido, porque a Bíblia também nos fala no versículo 2 que em volta de Jesus, mas não com a intenção de ouvi-lo, estavam os fariseus e os mestres da lei. Os fariseus eram os religiosos fervorosos daquela época. Eram os judeus que se apegavam ao máximo às tradições da religião. Os mestres da lei eram aqueles que tinham um entendimento maior da palavra de Deus, da lei, da Torá. Eram aqueles que estudavam e também eram responsáveis pelo ensino. Enquanto os publicanos e os pecadores queriam ouvir as palavras de Jesus, os fariseus e os mestres da lei tinham um outro interesse. Eles estavam criticando a Jesus Cristo. Eles diziam o seguinte: olha, esse homem, esse Jesus, esse homem recebe pecadores e come com eles. Como pode isso? Como Jesus pode ser um homem santo? Ele está no meio dessas pessoas. Não só está no meio, como aceita essas pessoas. Não somente aceita, mas ele também está se comprometendo com essas pessoas. Afinal de contas, ele não vê nenhum problema em comer com essas pessoas, em dividir uma refeição, em assentar-se diante deles. Receber uma pessoa, comer com uma pessoa, era a demonstração visível de que aquela pessoa, de que o convidado era aceito e era reconhecido pelo anfitrião. Jesus estava dizendo que aqueles publicanos e que aqueles pecadores eram aceitos por ele. Eram pessoas que ele reconhecia, pessoas que ele considerava. Esse é o pano de fundo da história. E sem isso, nós não podemos compreender o verdadeiro sentido da história da ovelha perdida, da moeda perdida e principalmente a história do filho perdido. E essa história nos fala de um filho mais novo que um dia chega diante do seu pai e tem uma conversa inusitada, inesperada, porque esse filho chega diante do seu pai e pede parte da herança. E esse pedido é inusitado, porque todos sabiam que a herança só poderia ser repartida depois do falecimento do pai. Antes disso, nem pensar. Antes disso, um pedido desse é uma afronta. Antes disso, esse pedido é um desprezo total pelo pai, uma falta
consideração para com o seu pai. Mas esse jovem, ele faz esse pedido. E é verdade também que a lei permitia que o pai distribuísse a herança entre os seus filhos enquanto estivesse vivo. E a lei dizia que 2/3 ou uma parte dobrada sempre seria destinada ao filho mais velho, ao primogênito. E o restante da herança então seria repartida pelos demais. Esse jovem queria a sua parte. Como eram 2 filhos, ele receberia 1/3 da sua herança. Mesmo o pai agindo dessa maneira, repartindo os seus bens entre os seus filhos em vida, geralmente esses bens não eram depositados nas mãos dos herdeiros. Esses bens, apesar de serem divididos, ficavam ainda sob o cuidado, a gerência do pai, até que fosse ele morto ou morresse. Dar a herança ainda em vida era algo extremamente incomum. Esse pedido revela que para o filho mais novo, na verdade o seu pai estava morto. Não era digno de consideração, não era digno de respeito, não era digno de amor, não era digno de relacionamento, amizade, companheirismo. Aqui, o filho mais novo demonstra totalmente o tipo de relacionamento que ele tinha com o seu pai. Um relacionamento utilitário, onde o pai só tem valor porque ele é aquele que pode dar coisas, bens materiais, herança para o seu filho. O pai ali era somente uma fonte de riqueza, de bens, de dinheiro. E uma vez que o filho obtém tudo o que ele queria, ele se viu livre para viver a sua vida da maneira como ele mesmo queria, longe do seu pai. É isso que o texto nos diz. Porque depois de um tempo que o pai reparte a herança, esse jovem vai para uma região muito distante, e ali ele começa a viver da maneira como ele queria, pensando simplesmente nele, fazendo tudo o que ele de fato queria fazer. Mas isso é só uma parte da história, e nós geralmente focamos nessa parte, a história do filho mais novo que pede os bens, que sai de casa, que desperdiça tudo, que sofre as consequências da sua decisão e depois volta para a casa do seu pai e recebe o perdão do seu pai. Mas essa não é toda a história, porque nós também temos que continuar lendo a história e precisamos dar igual importância para aquilo que a história nos fala a respeito do filho mais velho. Esse filho mais velho nunca saiu de casa, não fez esse pedido do seu pai. Ele era um filho comportado, era um trabalhador, ele realmente era empenhado, ele sempre estava ao lado do seu pai. Sem dúvida nenhuma, ele ficou feliz em receber os 2/3 da herança, mas nem isso fez com que o filho mais velho amasse mais ou de uma maneira verdadeira o seu pai. O filho mais velho também alimentava para o seu pai
um tipo de relacionamento utilitário. Por isso que lá a partir do versículo 25 de Lucas 15, nós vemos a reação que esse filho mais velho tem quando um filho mais novo, seu irmão, é recebido de braços abertos pelo seu pai. O texto diz que ele estava trabalhando e ele vai se aproximando da casa, e quanto mais perto da casa ele chega, mais sons diferentes ele ouve. Tem música no ar, música alegre, tem pessoas rindo, parece que as pessoas estão bailando, dançando, gargalhadas são ouvidas, risos, alegria está no ar. Ele então se aproxima mais ainda, encontra talvez um servo que está indo correndo em direção à casa, quem sabe levar algum alimento, quem sabe levando alguma bebida, e ele para esse servo e diz assim: olha, o que está acontecendo aí? E esse servo então diz: olha, essa música, essa alegria, é porque o seu pai está celebrando o retorno do seu irmão. Olha, o seu pai mandou que a gente largasse tudo o que estava fazendo. Olha, ele deu uma roupa nova para o seu irmão, ele mandou que colocasse um anel no seu dedo, ele mandou que a gente providenciasse calçados, ele até mesmo mandou a gente pegar aquele novilho, o gordão, aquele lá, que ele nunca deixa ninguém tocar, ele mandou a gente matar para celebrar. O filho então fica cheio de ira, bravo. Você consegue imaginar a afeição daquele irmão sendo transformada? Aquilo que era curiosidade agora se tornou em ódio. Ele estava praticamente ali rangendo os seus dentes. Ele se recusa a entrar na casa, ele se recusa a festejar a volta do irmão. O pai vem, pergunta: o que foi? Vamos lá, vamos festejar. Seu irmão estava morto, agora ele está vivo. Ele estava perdido, agora foi achado. Então ele começa a desferir palavras que revelam o que estava em seu coração durante toda a sua vida. Todos esses anos, pai, eu trabalhei como escravo, trabalhei mais do que todos. Olha, eu nunca te desobedeci, eu sempre fiz tudo o que o Senhor me ordenou. Nunca eu questionei uma das suas ordens. Mas pai, apesar de eu viver dessa maneira, o Senhor nunca me ofereceu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E agora vem esse seu filho, que teve a petulância de te desrespeitar, de sair de casa, não dar notícias, de gastar todo esse seu dinheiro de uma maneira irresponsável, nas noitadas. Agora vem ele, e o Senhor manda matar um novilho gordo. Não, isso não pode ser. Eu não aceito. Eu não aceito isso. Essas palavras do filho mais velho demonstram que não era só o filho mais novo
que no seu coração já considerava o seu pai morto. Essas palavras do filho mais velho revelam também que esse filho, que aparentemente fazia tudo o que o pai queria, que obedecia todas as suas ordens, que nunca saiu do seu lado, também alimentava um amor utilitário. Ele queria o reconhecimento do pai. Ele obedecia não porque amava o pai, mas porque esperava receber mais benefícios do pai. Ele nunca saiu do lado do pai, porque de fato ele esperava receber bens e mais bens das mãos do seu pai. Os dois filhos, apesar de terem agido diferente, tinham uma motivação errada, tinham uma visão errada do pai, tinham um amor equivocado para com o seu pai. O pai, para um e para outro, estava morto. Um saiu de casa, o outro permaneceu. Um viveu como se o pai nem existisse. O outro viveu como se o pai não fosse o pai, mas fosse um patrão que iria recompensar o bom trabalhador. Muitos hoje vivem esse relacionamento utilitário para com Deus. Isso, infelizmente, é uma grande realidade. Muitos, como os fariseus e mestres da lei, ficam incomodados quando outras pessoas se aproximam de Deus, quando outras pessoas são atingidas pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu perdão. Muitos de nós, infelizmente, vivemos nos comparando com as outras pessoas, exaltamos os nossos méritos e qualidades e acabamos apontando de uma maneira cruel os deméritos, erros e pecados dos outros. Cremos, no fundo, que muitas vezes nós somos mais merecedores das bênçãos de Deus do que os outros. Cremos que Deus não nos trata de uma maneira justa, igual. E quantas vezes nós pensamos e alimentamos a crença de que Deus ama mais o outro do que Ele nos ama. Muitas vezes nós agimos como filho mais novo, que quer a bênção de Deus, mas que não quer Deus da bênção. Eu quero tudo que Deus pode me oferecer. Eu quero a salvação, eu quero a sua proteção, eu quero a sua provisão na minha vida, mas eu não quero saber desse Deus. Eu quero tudo que Ele pode me dar, mas eu não quero esse Deus. Queremos viver a nossa vida com os privilégios, mas sem responsabilidades. Fazemos grandes restrições sobre o controle de Deus na nossa vida. Dizemos aquilo que Ele pode controlar e aquilo que Ele não pode. Dizemos o que lhe pertence e o que não lhe pertence. Dizemos o que aceitamos e também o que não aceitamos. Não são poucos que se revoltam e saem da casa do Pai. Vão viver a sua vida longe de Deus, porque descobrem que Deus não pode ser controlado, que Ele não será o gênio da lâmpada mágica como nós queremos.
Mas é verdade também que muitas vezes nós agimos como o filho mais velho, que quer a bênção de Deus, que faz tudo que Deus aparentemente quer, mas que no fundo do nosso coração, nós sabemos que lá nós queremos realmente agradar a nós mesmos, e fazemos essas coisas acreditando que por agir assim ou daquela forma, Deus vai nos amar mais, Deus vai nos recompensar mais. Muitas vezes nós cremos, ainda que não confessamos, que Deus tem a obrigação de atender todas as minhas orações, de fazer com que o meu caminho não encontre nenhum obstáculo. Muitas vezes nós entendemos que Deus não tem o direito de nos fazer sofrer, que nós temos, que Ele tem que nos blindar contra todo o mal, e quando isso não acontece, nós ficamos revoltados, irados com Deus, acabamos vivendo amargurados, focamos mais nas coisas erradas, nos outros, e nos revoltamos contra o próximo, exigimos o nosso direito. E quando isso acontece, nós ficamos insensíveis, indiferentes quanto ao retorno de outros, quanto à salvação de outras pessoas. O que me importa os outros? O que me importa se os outros vão ser salvos ou não? Eu quero o que é meu, e quero já. Nos tornamos egoístas, ficamos na igreja, sobrevivendo e não vivendo. Esquecemos de aproveitar aquilo que Deus tem de mais precioso para nos dar, que é a sua presença, a sua companhia, a sua comunhão, a sua aprovação, o seu amor. Infelizmente, para muitos de nós, Deus está morto. Vivemos como se Ele não existisse, ou vivemos como se Ele fosse o nosso patrão, que a cada mês avalia o nosso desempenho e nos dá a recompensa. Infelizmente, muitos de nós hoje vivem um relacionamento utilitário para com Deus. Mas diante desses dois filhos, desse tipo de relacionamento, nós encontramos nessa história, na ação de Jesus, algo totalmente diferente, algo que é capaz de desfazer todo o mal. Porque aqui nessa história, por mais que nos salte os olhos o filho mais novo e o filho mais velho, nós somos impactados pela atitude do pai. E aqui nessa história nós conhecemos o amor de Deus através da história de amor incondicional desse pai. E contrastando com o amor utilitário desses filhos, nós vemos o amor daquele pai, que não é um amor utilitário, que é aquele amor que, mesmo diante do pedido mais absurdo, é capaz de permitir, de respeitar, não de aprovar, não de se alegrar, mas com a decisão equivocada do filho mais novo. O pai poderia recusar distribuir a herança, então seu filho não sairia de casa, mas não é isso que o pai faz. Ele ama incondicionalmente os seus filhos. E apesar dessa palavra ser
usada e um termo tão batido, ele é pouco entendido. Porque quando nós falamos de um amor incondicional, nós estamos falando de um amor que não requer, que não coloca, que não impõe nenhum tipo de requisito ou condição para ser retribuído. Aquele pai amava dessa maneira os seus filhos, não tinha condição. Nada do que eles pudessem fazer iria diminuir o seu amor, nada os afastaria, nada tiraria aquele pai do seu objetivo de ter os dois filhos vivendo em harmonia com ele dentro do seu lar. Por essa razão, ele não ficou ressentido com a atitude do filho mais novo, quando esse pediu herança. Por essa razão, ele não ficou aborrecido quando seu filho voltou para casa depois de ter desperdiçado todos os seus bens. Pelo contrário, o que nós vemos é que aquele pai, de alguma maneira, alimentava todos os dias a esperança de que o seu filho iria um dia retornar. E o texto nos fala que quando esse pai viu ainda de longe o seu filho, ele saiu correndo ao encontro dele. Ele não jogou na cara os erros do seu filho, ele simplesmente teve compaixão, porque ele com certeza viu a condição miserável que o seu filho se encontrava. O pai só pôde abraçá-lo e beijá-lo. E depois de ouvir a sua breve confissão: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O amor incondicional do seu pai é revelado em suas ações. Depressa, tragam a melhor roupa, coloquem um anel no seu dedo, coloquem calçados nos seus pés. Isso era a demonstração cabal de que o filho não devia nada para o seu pai, que o filho, apesar de ter feito tudo o que tinha feito, não seria considerado como um trabalhador, como um escravo, mas que o filho continuaria sendo um filho amado e querido. O filho estava desnudo, o pai providenciou roupa. O filho já não tinha mais identidade, foi-lhe colocado um anel, dizendo quem ele era: o filho do seu pai. O filho talvez estivesse descalço, com os pés machucados, feridos. Foi-lhe dado sandálias, calçados, roupa, anel, calçado. Nenhum escravo, nenhum trabalhador tem isso. Só um filho tem essas coisas. Mas o amor incondicional daquele pai também é revelado para com o seu filho mais velho. A festa está rolando, está todo mundo feliz, alegre, festejando, todo mundo comendo, bebendo, música no ar, dança no salão, mas está faltando alguém. Onde está o meu filho mais velho? Eu vejo o servo assim: ó, patrão, está fora, está bravo, está irado. Ó, se eu fosse você, não ia lá não, hein? Mas o pai que ama o seu filho de uma maneira incondicional, sai da casa e vai em busca do filho mais velho. Esse amor do pai o convida a festejar o regresso do irmão. Esse amor incondicional do pai faz com que ele ouça pacientemente
pacientemente as queixas e reclamações infundadas do seu filho. Ele sente a amargura, o ressentimento nos olhos do filho. Ele ouve a confissão vergonhosa de que nunca foi reconhecido pelo pai, de que sempre trabalhou, de que sempre obedeceu, e de que o pai nunca reconhecera nenhum dos seus atos. O pai poderia dar um grande sermão no seu filho. Poderia ter dito o seguinte: bom, se você vai continuar aí, então o problema é seu, eu vou voltar, eu vou festejar com o filho mais novo. Mas não, ele não faz isso. Ele simplesmente faz uma declaração de amor: filho, você sempre está comigo. Será que isso não basta? Será que isso não é suficiente? Filho, que é isso? Tudo que eu tenho é teu. Isso não basta? Isso não é suficiente? Filho, nós temos que nos alegrar. É o teu irmão que voltou para casa. Ele estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido e agora ele foi achado. Filho, vamos celebrar. Vamos receber de volta o seu irmão. Eu não sei se você já teve a curiosidade, se você já notou que essa última história que Jesus termina de contar, ela parece que termina sem conclusão, não é? Não parece que é meio estranha essa história? Olha como é que termina. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E nada. Parece que está faltando alguma coisa. E não foi nenhum erro de edição. Mas com certeza Jesus tinha um propósito para terminar essa história em suspense. Porque fica no ar o que teria acontecido. Será que depois dessas palavras o filho abraçou seu pai e voltou para casa e recebeu o filho mais novo, o irmão? Ou será que o filho mais velho ficou mais revoltado ainda? E quem sabe ele foi para um lugar até a festa terminar. Nós não sabemos. Mas a ideia aqui é justamente nos colocar dentro da história. E se fosse você? Você teria entrado na festa? Ou será que você, emburrado, se afastaria do seu pai e do seu irmão? Nós aprendemos sobre o amor incondicional de um pai. E essa história de amor incondicional de pai revela o amor incondicional de Deus. Deus não nos ama da mesma maneira que nós o amamos. O seu amor, diferente do nosso amor para com Ele, não é utilitário, é incondicional. Ele não nos ama pelo que nós somos ou por aquilo que nós somos capazes de fazer, produzir. Ele não olha simplesmente para os nossos pecados, falhas, rebeldia, desobediência, mas Ele nos olha com amor. Ele vai ao nosso encontro, Ele nos aceita. Ele ouve sim a nossa triste confissão, mas Ele nos restaura. Ele quer deixar claro que todos nós somos filhos, ainda que não o mereçamos. Ele nos cobre de bênçãos, de benefícios sem fim. Ele cobre a nossa pobreza, nos dá dignidade com a sua aliança. Ele calça os nossos pés, cansados, sujos,
machucados, Ele nos perdoa, porque Ele nos ama. Ele quer festejar conosco. Ele nos dá o seu melhor, não um novilho gordo, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso comprar o seu amor, você não pode comprar. O seu amor quer inundar a nossa vida, quer ser transbordado, quer nos fazer com que tenhamos a mesma compaixão que Ele tem para com as outras pessoas que estão perdidas, como se nós não fôssemos perdidos. Ele quer que nós o amemos como Ele nos ama, apesar de saber qual é a nossa limitação. Ele quer que eu e você amemos o próximo com compaixão. Quem é você? É o filho perdido que saiu de casa? Ou é o filho perdido que está dentro de casa? O filho que matou Deus em seu coração e vive como se Ele não existisse? Ou você é o filho que matou Deus em seu coração e vive como se Ele fosse o seu patrão? O que você irá fazer? Vai se voltar para Deus em arrependimento? Os dois filhos precisavam de arrependimento. O que é que você irá fazer? Deus quer celebrar conosco hoje um relacionamento de amor e de alegria. Ele nos oferece o seu melhor, Ele mesmo, o seu Filho Jesus, e não apenas as suas bênçãos. Abandone o amor utilitário e desfrute do amor incondicional de Deus. Não queira apenas as coisas de Deus, mas queira Deus, porque Ele nos ama. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.